Olá, amiga, tudo bem? Eu espero que sim. Estou muito feliz de poder estar participando desse curso junto com você, no desejo de a gente estar cada vez mais apta a desenvolver um ministério eficaz. Aliás, eu me chamo Denise Lopes e estou aqui para ajudar você no sentido de desenvolver uma liderança que faça diferença na vida das pessoas com quem você entra em contato e ajudá-la a fim de que tenha satisfação no seu trabalho. Hoje, o nosso tema está focado em liderança eficaz. Eu espero que você possa aproveitar cada minuto desses que nós estivermos aqui juntos. Não sei se você já ouviu falar em Henry Ross Perot. Ele foi um empresário do Texas, candidato à presidência dos Estados Unidos em 2 anos, em 1992 e depois em 1996. E os candidatos, que eram os opositores dele, alegavam sempre que ele era um cara inexperiente. Mas sabe o que ele dizia para esses seus opositores? Ele dizia o seguinte: olha, vocês estão corretos. Eu não tenho experiência nos becos sem saída criados pelo governo, eu não tenho experiência em criar o pior sistema de escola pública e a sociedade mais violenta do mundo industrializado. Mas, diz ele, eu tenho muita experiência em realizar e ter as coisas feitas. Está aí algo importante. Você que é líder, se deseja ter eficiência, sucesso no seu trabalho, precisa entender que quando a gente começa, a gente precisa até o fim. A não ser que a gente esteja num caminho errado, sim. Aí nós precisamos fazer uma curva, fazer um retorno, mas terminar aquilo que se começa é essencial para que a gente tenha, inclusive, credibilidade. Bom, mas vamos fazer algo muito importante nesse momento. Primeira coisa, a gente tem que entender o que significa liderança. Liderança, ela pode ser resumida naquela habilidade de conduzir, envolver, mobilizar, gerenciar um grupo de pessoas, né? Motivá-las a colaborar e de maneira voluntária. Sabe que um bom líder, ele consegue despertar nas pessoas a vontade de fazer a diferença nos outros. E a menos que a gente seja capaz de encorajar os nossos seguidores, não tem como a gente ser líder. Você se torna um líder quando as pessoas seguem você, entendeu? Olha, para nós que somos filhos e filhas de Deus, esse é um tipo de liderança super importante, porque a gente está lidando com voluntários. E sabe de uma coisa? Não tem como ter discipulado, nem expansão da evangelização, sem ter essa mobilização por meio do voluntariado. Então, o que torna essa ideia de mobilização, de envolvimento, isso tudo faz com que aquela ideia de que líder é o que tem poder, é o que manda, totalmente uma ideia equivocada. Então, querida, preste bem atenção nisso. Agora eu queria ajudar você a entender alguns passos super importantes para a gente desenvolver uma liderança eficaz. Tem 9 itens e eu vou passar por eles de uma forma bem clara, rapidinha, para que você possa entender. Vamos ao primeiro? Primeiro item. Você tem que saber qual é o seu estilo de liderança. Olha, quem nunca ouviu falar em Abraham Lincoln, né? Ele foi presidente dos Estados Unidos, na América do Norte, mas também quem não ouviu falar no Hitler, o nazista alemão. Bom, 2 estilos bem diferentes de liderança. Abraham Lincoln, ele foi reconhecido como um dos mais importantes presidentes norte-americanos e responsável por uma frase muito famosa que diz o seguinte: quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dele poder. Isso é muito verdadeiro. Aliás, dentro desse contexto de história e retornando àqueles 2 exemplos que eu citei anteriormente, Hitler é um desses em que a gente conheceu o caráter dele quando lhe foi dado o poder. Ele foi responsável, na Segunda Guerra Mundial, pela morte de mais de 6 milhões de judeus. Hitler tinha liderança? Tinha, mas ele não soube lidar com a liderança que ele teve, com o poder que ele tinha, além de outros aspectos como foco, objetivos e, enfim, a gente já sabe, né, os danos que ele trouxe. E esse não é o foco para a gente hoje. Sabe que a liderança, dentre todos os tipos de liderança, nós temos algumas que podem ser identificadas da seguinte maneira. A liderança autoritária, né? Aquela onde eu mando e você faz, ok? Também tem o estilo permissivo, que é representado por aquele líder que não sabe onde quer chegar, muito menos os liderados dele, mas eles vão ficar completamente perdidos, sem saber exatamente o que eles têm que fazer. Um líder que é individualista,
ele faz tudo sozinho. O líder competitivo é aquele que está sempre se autopromovendo, diminuindo os outros, não é mesmo? Tem aquele líder que é o tipo coleguinha, ele não tem autoridade e é uma pessoa insegura. Certamente, esses aqui não são estilos de liderança que a gente deve produzir e que a gente deve ter. Nós estamos aqui em busca da liderança com eficiência. Esse líder com eficiência é um líder que é mais sensato, ao mesmo tempo ele tem ousadia, ele é equilibrado, é dono de si mesmo, ele tem uma boa imagem e principalmente ele é amoroso. Eu sei que você deve estar pensando assim, isso não vai dar certo comigo, porque eu não tenho essas características todas para ser um líder eficaz. Calma, amiga, tenha paciência, porque se Deus chamou você para esse momento, existem habilidades em você que, se devidamente colocadas nas mãos de Deus, vão se transformar em grandes bênçãos. Nós não somos obrigados a ter todos esses requisitos, mas a partir do momento que a gente se dispõe, pode ter certeza que o Espírito Santo começa a trabalhar em nós e essas características elas começam a florescer, desenvolver ou até a serem formadas. Beleza? Vamos seguir. Agora, outro fator importante é que você precisa entender que a nossa personalidade e o nosso caráter e espiritualidade também influenciam na maneira como a gente lidera. Não tem como a gente desvincular-se dessas características. E como você é uma mulher que ama o Senhor, você deve escolher ser liderada por Cristo para que você possa liderar segundo o Espírito. Atualmente, o que se espera de um líder é que ele exerça a sua liderança não de cima, mas lado a lado, ok? Que ele influencie por meio da persuasão, da motivação e não pela coisa do poder, você tem que, sabe? Não, é com carinho. Terceiro aqui, que você trabalhe baseado na cooperação e não na competitividade. Que você pense na coletividade e não em si mesmo. Que saiba usar da inclusão para chegar a todos e no partilhar a responsabilidade e o poder. Isso tudo aqui, gente, sabe, sempre temperadinho com o nosso tipo de personalidade, com o nosso caráter e, lógico, com o Espírito Santo. Agora, vamos para o segundo tópico para você ser, assim, realmente um líder eficaz. E esse tópico é o seguinte, é você ter uma liderança baseada na liderança de Cristo Jesus. Quantas vezes você já pensou a respeito disso nos últimos tempos? Sabe que há vários livros que abordam sobre liderança focada na liderança de Jesus. A maneira como ele dividiu a história antes e depois da sua vida aqui é um fator assim que chama exatamente a atenção do mundo inteiro e faz com que historiadores e escritores parem para pensar e escrevam a respeito desse homem que revolucionou o mundo a partir de 12 pessoas. E como ele conseguiu escolher esses discípulos, como é que ele tratava, ele se relacionava com eles de uma forma tal que conseguiu levá-los a agir na busca do crescimento pessoal e também no crescimento dos outros. Sabe, ser líder na igreja de Deus implica no requisito principal, que é a gente seguir a Cristo Jesus e estar disposto a servir. Ok? Os princípios de Jesus, eles podem ser refletidos na sua vida. Sabe o que você precisa saber? Que na liderança de Jesus, para seguir essa liderança, a gente precisa depender de Deus. Jesus confiou em Deus para ser líder, imagina a gente, não é mesmo? Deus, ele fica feliz em ter você como líder. Aliás, você foi escolhido não por acaso, mas foi por meio do Espírito Santo. E é para cumprir a vontade de Deus, ok? Um outro aspecto é ser modesta. Jesus era modesto, então não fique chamando atenção para si mesma, se concentre naquilo que você precisa fazer. Um outro exemplo de Jesus a gente seguir é a humildade. Então, ouça os seus líderes superiores, ouça a sua equipe, as pessoas que estão ao seu redor, reconheça as suas limitações e busque ajuda. Isso significa ser humilde, né? Um líder tem que ter empatia. Por quê? Porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas erram, necessita-se, sabe, ter misericórdia por aquelas pessoas que são fracas, ok? Um outro aspecto é ter perseverança, porque, gente, nós vamos enfrentar desafios. Quem não enfrenta, né? Mas Deus vai estar conosco diante de todos esses desafios, pode ter certeza disso. E, por último, então, a consagração. É essencial, dia a dia, andar na presença de Deus para confiar na unção dele para esse trabalho. Vamos para o terceiro item? O terceiro item para a gente ter uma liderança eficaz é esse aqui, ó. Liderança se desenvolve, ou seja, a gente nunca para de aprender.
Kenneth Gangel foi um professor de educação cristã e autor de diversos livros, muitos deles a respeito de liderança. Ele diz assim, ó, a gente não tem que se equivocar, porque liderança é comportamento aprendido. Então, amiga, não fica aí angustiada, eu não tenho tudo. Calma, vai dar certo, a gente aprende, é por isso que você está fazendo esse curso, ok? Olha aqui, ser cristão sincero não significa automaticamente que a gente vai ser um bom líder. Tampouco receber um cargo de autoridade, de liderança, não significa que a pessoa já vai sair sendo um bom líder. Tudo é um processo. Se você realmente pretende ser excelente, um eficiente líder, então você necessita analisar alguns comportamentos de liderança. E essa análise pode ser feita da seguinte maneira. Por exemplo, como é que você se vê como líder? Você mesma. Ok? Mas não seja rigorosa demais. Outro aspecto, obtenha um parecer honesto das pessoas que trabalham com você. E faça uma análise objetiva, ou seja, um teste de liderança. Existem muitos e a gente vai procurar dispor um aqui, né, no na nossa plataforma para que você possa também fazer um teste de liderança e seguir em frente mais confiante, ok? Ao seguir esse processo, você vai ter uma compreensão melhor dos seus pontos fortes, seus pontos fracos, das áreas nas quais você precisa se empenhar e melhorar um pouquinho mais. Então, amiga, não esqueça, continue crescendo, sempre aprendendo. Vamos para o próximo. Quarto item é esse aqui, ó. Liderar é diferente de administrar. Existe uma diferença, sim, entre administrar e liderar. Porém, a gente poderia dizer que a liderança é o componente mais elevado da administração. Olha só, uma líder, ela lida com a direção que a equipe está seguindo, sabe? A líder, ela mantém a visão em vista, ela não perde o rumo, ela motiva, ela inspira as pessoas a trabalharem juntas com um propósito comum. Já uma administradora, ela lida com a velocidade em que as coisas acontecem. Ela vai verificar a estrutura, tudo que é necessário para que as coisas possam acontecer. Isso pode também nos levar a entender algo bem interessante. Nem sempre a pessoa que está sendo chamada a ser líder tem em alto grau essa administração. Por isso é importante ter sempre pessoas por perto que possam ter essa característica, essa virtude, ok? Vamos ao quinto item. Liderança carece de energia e saúde. Isso mesmo, minha filha. Olha, energia é importante para você tentar abordagens diferentes, para você perseverar, não importa o que esteja acontecendo, né? Mesmo que falta o sucesso quando a gente gostaria que ele aparecesse e ele some. E onde é que eu encontro essa energia? Vou dizer para você, você vai encontrar isso no seu entusiasmo, nas suas convicções, aqui ó, na cabeça e no coração. É daí que vem a sua energia, ok? Mas além dessa energia, a gente precisa de saúde física e emocional. Isso ajuda muito. Então vem aqui 3 perguntinhas para você. Como é que está a sua alimentação? É importante, ela dá energia, saúde. E o seu repouso, o sono? Como é que está? Você anda fazendo exercício físico? Fundamental. Essas coisas são importantes para um líder. Então, promova isso em você, porque você vai se sentir muito melhor. Vamos ao próximo item importante para a gente ter uma liderança eficaz? O 6º item, liderança se faz com equipe. Gente, é isso mesmo. Não se faz nada sozinho. Isso exige de você, para ter uma equipe, confiança nas pessoas, em você mesmo, comunicação, para poder interagir com elas e planejamento, ok? Então, acompanhar é outro aspecto fundamental para isso. Mais do que talentos, as pessoas, elas precisam ter comprometimento. Você precisa encontrar pessoas que se permitam ser usadas pelo Espírito Santo. Tá bom, querida? Vamos agora ao 7º passo. Liderar a equipe atribuindo papéis. Bom, a gente já sabe que tem que ter equipe, mas não adianta ter uma equipe sem permitir que eles saibam quais são as suas atribuições. Então, assim que a equipe estiver formada, é preciso que você, como líder, dê e receba informações. Então, não é só dizer para eles o que cada um precisa fazer, mas também que cada um retorne, preste contas, entendeu? E se eles errarem, amiga, deixe eles saber que vocês estão juntos. O erro é de todos e todos vão erguer a cabeça, vão corrigir, vão seguir em frente, mantendo sempre o alvo. Vamos agora, então, ao 8º item super importante para a gente poder desenvolver essa liderança eficaz. Liderar é delegar. Delegar não significa perder autoridade, porém, quando você fizer,
que você colocar nas mãos dos outros algo importante ou mesmo um período, a sua própria liderança, deixe claro quais são as suas expectativas em relação àquilo, a respeito daquilo que a outra pessoa precisa fazer, que ela tem que realizar, e defina bem alguns limites, porque isso é muito importante. Aí, então, amiga, depois de ter esclarecido tudo o que se espera e explicadinho, então deixa a pessoa trabalhar. Né? E a gente tem um lindo exemplo de Moisés, ainda líder, que ele acabou delegando e isso foi fantástico para ele. Se você aprender a delegar, olha só, você vai ter menos exaustão física, isso foi o que aconteceu com Moisés. Você vai ter pessoas mais satisfeitas, você vai conseguir se concentrar mais nas questões que são importantes, você vai ser capaz de usar o dom dos outros, porque a gente está discipulando junto enquanto a gente lidera, ok? A gente vai desenvolver uma equipe de aliados, né, que vão estar determinados a cumprir o mesmo alvo. Vai todo mundo junto para a vitória. E os resultados serão mais satisfatórios a todos se você acabar delegando. Fantástico, vamos nessa, né? Vamos agora ao último item, que também é muito importante para a gente desenvolver essa liderança eficaz, é força e poder. Amiga, lembre-se que a grande maioria dos líderes vai em algum momento se sentir assim, ó, subjugado, né? Igual essa menina aqui, ela vai chegar e assim como você vai chegar para Deus e vai dizer assim, Pai, tá difícil, é difícil, mas eu confio em Ti. Amiga, leve tudo a Deus, leia, medite, aprenda pela sua palavra aquilo que é ensinado ali e ponha em prática. Aquilo que você está aprendendo, não só na Bíblia, mas aqui, coloque em prática, avalie, medite e se não deu certo, tente de novo. A gente não aprende a andar de bicicleta no primeiro momento, nós precisamos da prática. E à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa liderança, mesmo que seja um pouco mais acanhada, logo, logo nós vamos nos fortalecendo. E isso vai ser fantástico, as pessoas vão perceber o nosso desenvolvimento. Considere, querida, a possibilidade de aplicar o princípio da gratidão e também de que a sua segurança vem de Deus. Essas duas coisas são muito importantes. Gratidão e a certeza de que você está segura em Cristo Jesus. Como diz Tiago, capítulo 4, verso 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Sabe, isso significa permanecer em Cristo Jesus. Quando você desenvolver e trabalhar nessas 9 questões para se transformar numa líder eficaz, olha que interessante, você vai desenvolver características fantásticas. Você vai estar comprometida com Deus, você vai ter propósito de servir, visão, você vai se colocar como aprendiz, vai adquirir confiança, vai estar formando equipe, acreditando nessa equipe, capacitando essa equipe, entusiasmada. E se vierem os problemas que vão existir, sabe, você vai resistir. Amiga, lembre-se de uma coisa, ainda está para nascer um líder que não teve problemas para enfrentar. Todo mundo, entendeu? Você vai aumentar a sua habilidade de se comunicar, de gerenciar mudanças, de organizar, de ser eficiente, competente. E tudo isso vai trazer um crescimento pessoal na sua vida emocional, espiritual, física e eu digo mais, inclusive profissional. Sabe, existem líderes natas. Outras líderes se desenvolvem à medida que recebem essa confiança para liderarem e outras pessoas que se omitem. Mas a verdade é que todos nós somos líderes em alguma esfera de nossa vida. Você pode ser líder, por exemplo, na sua casa, no seu trabalho, enfim. Você precisa aprender que ser honesta consigo mesma é extremamente importante para averiguar que aspectos da sua vida na questão da liderança precisam melhorar, que precisam crescer. Deixa eu dizer algo para você. É importante a gente aprender a liderar a si mesma. Há coisas em nossa vida que nós precisamos nos determinar. E quando nós colocamos propósitos pessoais, aquelas coisas do nosso dia a dia, e nós somos vencedores, nós estamos crescendo e nos habilitando para tomar responsabilidades maiores. E isso vai se refletir na liderança que recebemos dos nossos companheiros, dessa liderança que vem por meio de uma comissão de igreja e tudo mais. Então, de que forma, eu queria ver aqui com você pode desenvolver essa liderança mais eficaz, baseado em tudo isso que a gente falou, na sua casa?
De que forma, baseado em tudo isso que a gente falou, você pode estabelecer uma liderança melhor na sua vida pessoal e especialmente na igreja? Amiga, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, assuma a liderança. Confie em Deus. Ele nunca erra. Se Ele escolheu você, acredite, Ele já deu todo o equipamento necessário para que você possa trabalhar e desenvolver uma liderança eficaz. Não tenha medo, apenas confie. E o Senhor vai estar com você dia e noite. Aprenda com Cristo Jesus a ser dependente do Pai. Coloque os seus dons em ação. Vá atrás para crescer e se desenvolver. E perceba como os resultados virão. Você vai estar feliz, agradecida, abençoando a igreja, abençoando as pessoas, honrando a Deus por um trabalho, por uma liderança eficaz. Querida, um grande abraço e a gente se vê por aí. Tchau!